Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração um pouco mais a fundo, em alguns materiais técnicos bem específicos. Isso aí. O foco é o reparo de centrais eletrônicas, as famosas ECUs, de motores diesel. Temos aqui informações sobre sistemas Mercedes, Scania, Ford, Volvo, VW, bastante coisa. Sim, é um material bem rico. E a ideia é tentar entender um pouquinho melhor o que rola dentro dessas caixas pretas, sabe? Focando ali em alguns circuitos-chave. Exatamente, porque essas ECUs, elas são o cérebro do motor moderno, né? Gerenciam, assim, desde a injeção até a comunicação entre tudo no veículo. É verdade. Entender a lógica ali dos circuitos, os componentes, é fundamental para quem trabalha com diagnóstico, com reparo. Vamos focar nesses padrões que aparecem, né? E em alguns componentes essenciais. Legal. Então vamos lá. Começando pelos Mercedes PLD, que aparecem bastante no material. Tem um ponto que chama a atenção logo de cara, que é o controle das unidades injetoras, azuis. Ah, sim. O texto fala de uma particularidade muito importante. O que seria isso, exatamente? Então, o interessante aí é como a ECU faz esse controle. Ela usa transistores específicos, né, tipo o 25N06PNP que o material cita, para mandar um pulso positivo individual. É um pulso de 24 volts para cada injetor. Certo, um para cada. Isso. Mas, ao mesmo tempo, ela usa outros transistores, como o 46N06NPN, para fazer o chaveamento do lado negativo. Só que esse negativo é comum para um grupo de cilindros. Ah, não é um negativo individual também. Como assim, comum? Exato. O material chama esses grupos de banco 1 e banco 2. Por exemplo, no OM904 seria para cilindros 1 e 2 juntos, ou 1, 2 e 3 no OM906. Entendi. E essa estratégia de bancos aparece em outros lugares, não é só na Mercedes? Não. Se repete sim. O Ford DC07, por exemplo, que está lá na página 62, usa uma lógica parecida. Transistores diferentes, claro, tipo BOK 9640 para o individual e N713AP para os bancos, mas a ideia é a mesma. E isso muda tudo na hora de diagnosticar, imagino. Com certeza, porque se você vai medir com o osciloscópio, precisa saber que o positivo é por cilindro, mas o chaveamento negativo é compartilhado ali pelo banco. As formas de onda vão ser diferentes, né? Faz sentido, é um detalhe importante. Bom, e saindo dos atuadores, vamos para as entradas. Os sensores de rotação e fase. O material é bem enfático, né? Diz que se não houver a ocorrência do sinal de rotação chegando ao processador, não há funcionamento. Nossa, é o coração do sistema, praticamente. Sem essa informação, a ECU fica cega. Ela precisa saber exatamente a posição e a velocidade do motor para sincronizar a injeção no momento certo. E como esse sinal é tratado lá dentro? Parece que não é só chegar e pronto. Não mesmo. O interessante é o caminho que ele faz. O sensor lá no motor gera um sinal analógico, né, uma onda. Aí dentro da ECU, esse sinal passa por uns filtros, uns retificadores e depois vai para um circuito integrado específico. Um chip. Um CI. O material cita alguns, tipo 29030, 1160A. Esse CI converte o sinal analógico para digital. Vira aquela onda quadrada que o processador entende. Ah, a famosa conversão AD, analógico digital. Exatamente. Antes de chegar no processador principal, tipo um SAC C167 ou um MPC 555, essa conversão é um passo fundamental. E um ponto de falha potencial, então, se essa conversão der problema. Justamente. Se o sinal não chega direito no conversor ou se o conversor falha, aí o processador não recebe informação vital e o motor pode nem dar partida ou falhar muito. É um ponto-chave no diagnóstico. Olhando os diagramas, parece que tem muito componente que se repete, né? Mesmo em ECUs diferentes. Processadores, memórias, reguladores de tensão, uns chips para comunicação CAN. Sim, ótima observação. A gente vê famílias de processadores parecidas, memórias padrão tipo AM29F400, reguladores como o 42712G para gerar os 5 volts estáveis que a eletrônica precisa. Ah, os 5 volts? Sempre eles. Sempre eles, né? E os decodificadores CAN tipo B10011S, para gerenciar a comunicação na rede do veículo. Essa repetição ajuda a entender a arquitetura geral. E o material até sugere um roteiro básico de diagnóstico, né?
Verificar alimentação, reguladores, sinais, se a ECU não está respondendo. Pois é. E esse roteiro segue essa lógica. A energia está chegando, as tensões internas, como os 5 volts, estão sendo geradas direitinho, os sinais vitais, como o de rotação, estão chegando e sendo processados. É seguir o fluxo da informação e da energia. Então, resumindo a história toda, por dentro dessas ECUs existe uma lógica, né? É complexa, mas dá para rastrear. Tem jeitos específicos de acionar os injetores, usando esses bancos, circuitos para tratar e converter sinais críticos dos sensores, como de rotação, Essencial. e um monte de componentes mais ou menos padrão para processar, guardar dados e conversar com o resto do caminhão. Entender essa estrutura é o caminho para o diagnóstico. Perfeito, é isso aí. E sabe, isso levanta uma questão interessante para o futuro. Esse material detalha muito os circuitos com componentes discretos, transistores aqui, CIs específicos ali. Sim, bem detalhado. Pensando adiante, como será que a próxima geração de ECUs vai evoluir? Será que a gente vai ver uma integração ainda maior? Talvez menos componentes físicos na placa? Mais coisa dentro de um chip só. Talvez. Simplificando o hardware por um lado, mas por outro, talvez exigindo ferramentas de diagnóstico ainda mais sofisticadas para analisar o software, os protocolos de comunicação, que ficam cada vez mais complexos. É uma boa reflexão. O reparo físico talvez mude, né? E a análise de software se torne ainda mais crucial. Exato. Fica aí a reflexão sobre como essa área de reparo e análise de ECUs vai continuar se transformando. O que será que vem pela frente?